Seja bem-vindo ao canal Áudio Cripto. Se você ainda não fez, convido a se inscrever nesse canal, ativar as notificações, comentar e compartilhar esse vídeo. Caso queira sugerir algum título para conversão em audiobook, você pode utilizar os comentários desse ou dos vídeos anteriores. Canal Áudio Cripto apresenta A Revolta de Atlas, Audiobook. Autora: Ayn Rand. Volume 2, Isso ou Aquilo. Capítulo 4, A Sanção da Vítima. O peru assado custara $30. O champanhe, 25. A toalha de mesa, de renda, um desenho intrincado de uvas e folhas de parreira que brilhavam à luz das velas, $2.000. O aparelho de jantar, de porcelana de um branco translúcido com um desenho em azul e dourado, $2.500. Os talheres de prata, com as iniciais LR em letras ornadas, $3.000. No entanto, era considerado materialismo pensar em dinheiro e nas coisas que ele representava. Havia um tamanco de camponês, banhado a ouro, no centro da mesa, repleto de cravos, uvas e cenouras. As velas estavam colocadas dentro de abóboras ocas em que rostos haviam sido recortados e de cujas bocas saíam passas, nozes e balas, que se espalhavam pela mesa. Era o jantar do dia de ação de graças, e as 3 pessoas que encaravam Rearden eram sua esposa, sua mãe e seu irmão. É nesta noite que agradecemos ao Senhor por tudo que Ele nos deu, disse a mãe de Rearden. Deus foi bom para nós. Hoje há muitas pessoas no país que não têm o que comer em casa, e outras que nem casa têm, e a cada dia mais desempregados. Fico horrorizada quando ando pela cidade. Semana passada mesmo, sabe quem eu encontrei? A Lucy Judson. Henry, se lembra da Lucy Judson? Era nossa vizinha lá em Minnesota, quando você tinha 10, 12 anos. Tinha um filho cuja idade regulava com a sua. Perdi contato com ela quando eles se mudaram para Nova York, há uns 20 anos. Pois fiquei horrorizada de ver como ela está, uma bruxa desdentada, embrulhada num casaco de homem, pedindo esmolas numa esquina. E pensei, podia ser eu, se Deus não fosse tão bom comigo. Bem, já que é hora de agradecer, disse Lillian, alegre, acho que não podemos nos esquecer da Gertrude, nossa nova cozinheira. Ela é uma artista. Pois eu vou ser tradicionalista, disse Philip. Vou agradecer a melhor mãe do mundo. Nesse caso, disse a mãe de Rearden, devemos agradecer a Lillian por este jantar e por todo o trabalho que teve, caprichando tanto. Passou horas preparando a mesa. Realmente, ficou muito bonita e original. O toque importante é o tamanco, acrescentou Philip, inclinando a cabeça para examiná-lo com ar de concentração. Velas, talheres de prata, esses cacarecos todo mundo tem, basta ter dinheiro. Mas esse tamanco, isso foi um toque de criatividade. Rearden não disse nada. A luz das velas iluminava seu rosto imóvel como se fosse um retrato de um homem com expressão de cortesia impessoal. Você nem provou seu vinho, disse sua mãe, olhando para ele. Acho que você devia fazer um brinde ao povo deste país, que lhe deu tanto. Henry não está com cabeça para isso, querida, comentou Lillian. Infelizmente, o dia de ação de graças é só para quem tem a consciência tranquila. Elevou sua taça, mas a deteve antes de levá-la aos lábios e disse, você não vai aproveitar o julgamento amanhã para defender sua posição, não é, Henry? Vou, sim. Lillian colocou a taça na mesa. O que você vai fazer? Amanhã você vai ver. Você realmente acha que vai escapar impune? Não vejo por que eu deveria ser punido. Você tem consciência da gravidade da acusação feita contra você? Tenho. Você admitiu que vendeu o metal a Kinda Nagger. Admiti. Você pode pegar 10 anos de cadeia. Não acho provável, mas é possível. Tem lido os jornais, Henry? Perguntou Philip, com um sorriso estranho. Não. Ah, você deveria. Deveria? Por quê? Você precisa ver as coisas de que anda sendo chamado. Interessante, disse Rearden, referindo-se ao fato de que Philip estava sorrindo de prazer. Não entendi e retrucou a mãe. Cadeia? Você falou em cadeia, Lillian. Henry, você vai ser mandado para a cadeia? Talvez. Mas isso é ridículo. Faça alguma coisa. O quê? Não sei. Não entendo nada dessas coisas. Gente respeitável não vai para a cadeia. Faça alguma coisa. Você sempre soube lidar com todo tipo de negócio. Não com esse tipo de negócio.
Não acredito, disse ela, no tom de voz de uma criança mimada assustada. Você diz isso só de espírito de porco. Ele está bancando o herói, comentou Lilian, sorrindo com um ar sedutor. E, virando-se para Rearden, você não acha essa sua atitude absolutamente fútil? Não. Você sabe que esse tipo de caso não é para ir a julgamento. Há maneiras de evitar um julgamento, de resolver as coisas de modo amistoso, desde que se conheça as pessoas certas. Não conheço as pessoas certas. Veja o Warren Boyle. Ele fez muito mais e muito pior do que a sua tímida incursão no mercado negro, mas ele é esperto bastante para nunca ser julgado. Então eu não sou esperto. Você não acha que já é tempo de se adaptar às circunstâncias da nossa época? Não. Então não sei como é que você pode ter pretensões de ser uma espécie de vítima. Se você for para a cadeia, vai ser por culpa sua. A que pretensões você se refere, Lilian? Ah, sei que você acha que está lutando por algum princípio, mas, na verdade, o problema é só sua imensa presunção. Só está fazendo isso porque acha que tem razão. Você acha que eles é que têm razão? Ela deu de ombros. É a essa presunção que me refiro, essa ideia de achar que importa ter ou não ter razão. É a forma mais insuportável de vaidade, essa insistência de estar sempre agindo certo. Como é que você sabe o que é certo? Como alguém pode saber? Não passa de uma ilusão para lisonjear seu próprio ego e magoar as outras pessoas, exibindo sua superioridade. Ele olhava para ela com muito interesse. Se não passa de uma ilusão, então por que as pessoas ficam magoadas? Será que é necessário que eu diga que no seu caso não passa de hipocrisia? É por isso que acho sua atitude ridícula. As questões de certo ou errado não têm a menor relevância para a existência humana. E você certamente é apenas um ser humano, não é, Henry? Você não é melhor do que nenhum dos homens que vai enfrentar amanhã. Acho que devo lembrá-lo que você não tem o direito de defender nenhum princípio. Talvez nesse caso específico você seja a vítima. Talvez eles estejam fazendo alguma sujeira com você, mas e daí? Estão fazendo isso porque são fracos, porque não resistiram à tentação de se apossar do seu metal e dos seus lucros, porque não tinham outra maneira de enriquecer. Mas quem é você para acusá-los? É só uma questão de atitudes diferentes. São homens tão fracos quanto você, que se entregam tão depressa quanto você. Henry, você não seria tentado por dinheiro, porque para você é fácil ganhar dinheiro. Mas há outros tipos de pressão a que não resiste e se entrega de modo igualmente vergonhoso. É ou não é? Por isso, você não tem o direito de ficar cheio de indignação moral contra eles. Você não tem nenhuma superioridade moral a reivindicar ou a defender. E, se não tem, de que adianta comprar uma briga que vai perder? Acho que quem não tem culpa no cartório pode até tirar alguma satisfação do martírio. Mas você? Quem é você para tirar a primeira pedra? Lilian fez uma pausa para observar o efeito de suas palavras, porém não viu nada, exceto um olhar de atenção mais aguçado por parte de Rearden, como se tivesse um interesse científico e impessoal pelo que ela dizia. Não era essa a reação que ela esperava. Eu acho que você me entendeu, disse ela. Não, e respondeu ele, tranquilo. Não entendi. Acho que você deveria abandonar essa ilusão de que é perfeito. Você bem sabe que não passa de uma ilusão. Acho que deveria aprender a conviver com as pessoas. Não é mais tempo de heroísmo. É tempo de humanidade, num sentido muito mais profundo do que você imagina. Ninguém mais quer que as pessoas sejam santas nem que sejam castigadas por seus pecados. Ninguém está certo nem errado, estamos todos no mesmo barco, somos todos humanos, e errar é humano. Você não vai ganhar nada amanhã se provar que eles estão errados. Deveria ceder de bom grado, porque é o melhor que você faz. Deveria ficar calado, justamente porque eles estão errados. Vão ficar agradecidos. Faça concessões para os outros que eles farão concessões para você. Viva a sua vida e não se meta na dos outros. Toma lá, dá cá. Ceder e receber. Essa é a política da nossa época, e já é tempo de você aceitá-la. Não venha me dizer que é perfeito demais para aceitar isso. Você sabe que não é. Você sabe que eu sei. O olhar de Rearden, fixo em algum ponto do espaço, não tinha nada a ver com as palavras de Lilian, mas com a voz de um homem que lhe dizia: o senhor acha que se trata apenas de uma conspiração para despojá-lo de sua riqueza? O senhor sabe qual é a fonte da riqueza e, portanto, deveria saber que é algo muito maior e muito pior do que isso.
Riarden se virou e olhou para Lilian e viu como fora completo o fracasso dela, na imensidão da indiferença que ele sentia. A torrente constante de insultos que ela lhe dirigia era como o som longínquo de uma rebitadeira, uma pressão prolongada e impotente que não atingia nada dentro dele. Havia 3 meses que, todas as noites que passava em casa, ele a ouvia fazer alusões à sua culpa. Mas a única emoção que ele não conseguira sentir fora o sentimento de culpa. O castigo que ela quisera lhe infligir fora a tortura da vergonha, porém só conseguira lhe impingir a tortura do tédio. Riarden lembrou que, naquela manhã no Hotel Wayne Falkland, ele discernira alguma falha no projeto de Lilian, mas não a examinara mais detidamente. Agora ele a explicitava para si próprio pela primeira vez. Ela queria lhe impor o sofrimento da desonra, mas a única arma de que a mulher dispunha para tal era o próprio sentimento de honra dele. Ela queria lhe arrancar um reconhecimento de sua imoralidade, mas apenas a sua retidão moral poderia dar importância a tal acusação. Ela queria machucá-lo por meio do desprezo, mas ele só poderia sentir o golpe se respeitasse o julgamento dela. Lilian queria puni-lo pela dor que ele lhe causara e usava sua própria dor como uma arma apontada para ele, como se quisesse arrancar dele o sofrimento mediante a piedade. No entanto, o único instrumento de que Riarden dispunha para isso era o que ele tinha de bom, de comiseração por ela, de compaixão. O único poder que ela possuía era o das virtudes dele. E se ele resolvesse não lhe dar esse poder? Uma questão de culpa, dependia de ele aceitar o código de justiça que o rotulava de culpado. Ele não o aceitava, jamais o aceitara. As virtudes dele, todas aquelas de que Lilian precisava para lhe infligir o castigo, provinham de outro código, seguiam outro padrão. Ele não sentia culpa, nem vergonha, nem arrependimento, nem desonra. Não dava nenhuma importância a qualquer acusação que ela viesse a lhe fazer, havia muito tempo que não respeitava seu julgamento. E a única cadeia que ainda o prendia eram os últimos vestígios de piedade. Mas qual era o código com base no qual ela agia? Que espécie de código permitia um conceito de castigo que exigia a virtude da própria vítima como combustível? Um código, pensou ele, que só destrói aqueles que tentam observá-lo, um castigo que faz os honestos sofrerem e deixa incólumes os desonestos. Poderia haver algo mais infame do que igualar a virtude à dor, fazer da virtude, não da dor, tanto a fonte como o motor do sofrimento? Se ele fosse a espécie de canalha que ela se esforçava para convencê-lo de que era, então a questão de sua própria honra e retidão moral lhe seria indiferente. Se ele não fosse, então qual a natureza daquela tentativa? Contar com a virtude dele e utilizá-la como instrumento de tortura, praticar chantagem utilizando a generosidade da vítima como único método de extorsão, aceitar a boa vontade de um homem e transformá-la no instrumento de destruição desse próprio homem. Riarden permanecia imóvel, pensando na fórmula de uma maldade tão monstruosa que ele só conseguia identificar, sem poder acreditar que fosse possível. Permaneceu absolutamente imóvel, ponderando uma única pergunta: será que Lilian estava consciente da natureza precisa de seu projeto? Seria uma coisa deliberada, criada com absoluto conhecimento de causa? Estremeceu, pois não a odiava o bastante para acreditar nisso. Olhou para a mulher. No momento, ela estava absorta na tarefa de cortar um pudim de ameixa que parecia uma chama azul à sua frente, em seu prato de prata. A luz dançava no rosto dela, em seus lábios que riam, e Lilian cravava a faca na chama, com um gesto gracioso e preciso. Num dos ombros de seu vestido de veludo negro havia folhas metálicas, com as cores do outono, vermelho, dourado e marrom, que brilhavam à luz das velas. Riarden não conseguia se livrar da impressão, que lhe ocorria havia 3 meses e ele rejeitava, de que a vingança da mulher não era um gesto de desespero, como ele julgara, mas algo que lhe dava prazer. Não conseguia encontrar nenhum sinal de dor nela. Lilian ostentava um ar confiante que antes não tinha. Pela primeira vez, parecia à vontade em sua própria casa. Muito embora tudo o que havia naquela casa tivesse sido escolhido por ela, antes Lilian sempre parecia agir como administradora eficiente e ressentida de um hotel de luxo, que traz sempre nos lábios o sorriso amargo de quem não aceita sua posição de inferioridade em relação aos proprietários. O sorriso continuava, porém não era mais amargo. Ela não havia engordado, porém suas feições tinham perdido a agudeza delicada e adquirido a aparência mais macia de quem está satisfeita. Até mesmo sua voz parecia roliça. Riarden não estava ouvindo o que ela dizia. À luz das últimas chamas azuis, Lilian ria enquanto ele considerava a pergunta: será que ela sabia?
Estava certo de que havia descoberto um segredo muito maior do que o problema de seu casamento, de que apreender a fórmula de uma política praticada por mais gente no mundo do que ele ousava imaginar no momento. Porém, acusar um ser humano de tal prática era uma condenação terrível, e, enquanto restasse uma possibilidade de dúvida, Riordan sabia que jamais se convenceria de que alguém era culpado daquilo. Não, pensou ele, olhando para ela, em seu derradeiro esforço de generosidade. Não a acusaria daquilo. Em nome do que ela possuía de graça e orgulho, em nome dos poucos momentos em que vislumbrara em seu rosto um sorriso de verdadeira felicidade, um sorriso humano, em nome da pálida sombra de amor que chegara a sentir por ela, ele não a acusaria do mal absoluto. O mordomo colocou à sua frente uma fatia de pudim, e ele ouviu a voz de Lilian. Por onde você andou nos últimos 5 minutos, Henry? Ou seria nos últimos 100 anos? Você não me respondeu. Não ouviu uma palavra do que eu disse. Ouvi, sim, disse ele, em voz baixa. O que você está tentando fazer? Mas que pergunta! Disse a mãe. Só mesmo um homem para se sair com uma dessas. Lilian está tentando salvar você da cadeia. É isso que ela está tentando fazer? Talvez seja verdade, pensou ele. Talvez, por meio de um raciocínio nascido de uma covardia infantil e grosseira, a malícia dos 13 esteja ligada a uma vontade de me proteger, me fazer entregar os pontos e transigir. É possível, pensou ele, mas sabia que não acreditava naquilo. Você sempre foi impopular, disse Lilian, e não é por causa de alguma coisa específica. É essa sua atitude inflexível, intratável. Os homens que vão julgar você sabem o que está pensando. É por isso que vão cair em cima de você. Se fosse outra pessoa, eles nem ligariam. Pois eu acho que eles não sabem o que estou pensando. É o que vou dizer a eles amanhã. Se você não mostrar que está disposto a ceder e cooperar, não vai ter saída. Você tem dificultado muito as coisas. Não, tenho facilitado demais. Mas, se prenderem você, disse a mãe, o que vai ser da sua família? Já pensou nisso? Não, não pensei, não. Já pensou na desgraça que você vai trazer para nós? Mamãe, a senhora conhece alguma saída para nós? Não, não conheço e não quero conhecer. Tudo são sujeiras de negócios e política. Todo negócio é política suja e toda política é negócio sujo. Nunca quis entender nada dessas coisas. Não quero saber quem está certo nem quem está errado, mas acho que antes de tudo o homem tem que pensar na família dele. Você não sabe o que essa história vai representar para nós? Não, mamãe. Não sei nem quero saber. A mãe olhou para ele, atônita. Bem, acho que vocês todos estão tendo uma atitude muito provinciana, disse Philip de repente. Ninguém aqui parece estar preocupado com os aspectos sociais, mais amplos, da questão. Não concordo com você, Lilian. Não sei por que diz que estão fazendo alguma sujeira com o Henry e que ele está com a razão. Acho que ele está coberto de culpa. Mamãe, eu lhe explico a questão rapidamente. Não há nada de excepcional, os tribunais estão cheios de questões desse tipo. Os empresários estão se aproveitando da situação de emergência nacional para lucrar. Eles violam as leis que protegem o bem-estar da comunidade, para seu próprio lucro. São especuladores do mercado negro, que enriquecem privando os pobres da parte que lhes cabe, numa época de grande escassez. Seguem uma política social, implacável, de agarrar o máximo que podem, respeitando apenas sua ganância egoísta. Não adianta fingir, todos nós sabemos, e eu acho isso desprezível. Ele falava com naturalidade, como se estivesse explicando o óbvio para um grupo de adolescentes. Seu tom de voz exibia a segurança de um homem que tem certeza de que sua posição é moralmente sólida e inquestionável. Riordan olhava para o irmão como quem examina um objeto pela primeira vez. Em algum lugar, no fundo de sua mente, com um ritmo constante, delicado, inexorável, uma voz de homem dizia: com que direito? Com base em que valores? Em que padrões? Philip, disse ele, sem levantar a voz, repita o que você disse e vai parar no olho da rua, agora, com a roupa do corpo e os trocados que tem no bolso e mais nada. Não ouviu nenhuma resposta, nenhum som, nenhum movimento. Percebeu que a imobilidade dos três não continha nenhuma surpresa. A expressão de choque que havia em seus rostos não era a que se vê no rosto de pessoas que ouvem uma bomba explodindo subitamente, mas a de quem sabia que estava brincando com fogo.
Não houve reclamações, protestos, perguntas, eles sabiam que Riarden estava falando sério e entendiam perfeitamente tudo o que ele dissera. Uma sensação vaga e nauseante lhe dizia que já o sabiam havia muito mais tempo que ele. Você não seria capaz de expulsar de casa o seu próprio irmão, não é? Perguntou sua mãe finalmente. Não era uma exigência, e sim uma súplica. Seria. Mas ele é seu irmão. Isso não representa nada para você? Não. Está certo que às vezes ele se excede, mas é só da boca para fora, são essas ideias modernas, ele nem sabe o que está dizendo. Então que aprenda. Não seja duro com ele. Philip é mais moço que você e mais fraco. Ele, Henry, não olhe para mim desse jeito. Nunca vi você assim. Sabe que ele precisa de você. Será que ele sabe? Você não pode ser duro com um homem que precisa de você. Isso vai pesar na sua consciência pelo restante da sua vida. Não vai. Você tem que ser bondoso, Henry. Não sou. Você tem que ter piedade. Não tenho. Quem é bom sabe perdoar. Eu não sei. Não vai querer que eu pense que você é egoísta. Eu sou. Os olhos de Philip se fixavam no irmão e na mãe, indo de um para o outro. Parecia um homem que pensava estar pisando em granito e, de repente, descobriu que era em gelo fino, que agora rachava em vários lugares. Mas começou ele e parou. Sua voz era como passos testando o gelo. Mas eu não tenho liberdade de expressão? Na sua casa. Na minha, não. Não tenho direito de ter minhas próprias ideias. À sua custa. Não à minha. Você não tolera diferenças de opinião? Não quando sou eu quem paga as contas. Você só pensa em dinheiro. Só. No fato de que se trata do meu dinheiro. Você não quer considerar os aspectos mais Philip ia dizer elevados, mas mudou de ideia. Outros aspectos da questão? Não. Mas eu não sou seu escravo. Por acaso eu sou seu escravo? Não sei o que você, Philip parou. Ele entendia perfeitamente. Não lhe disse Riarden, você não é meu escravo. Você é livre para sair daqui quando quiser. Eu não estou falando nisso. Eu não entendo, não? Você sempre conheceu as minhas ideias políticas. Você nunca se incomodou antes. É verdade, disse Riarden, sério. Talvez eu lhe deva uma explicação, se lhe passei uma ideia errada. Nunca tentei chamar a atenção para o fato de que você vive da minha caridade. Eu achava que cabia a você ter isso em mente. Achava que qualquer ser humano que aceita a ajuda do outro sabe que a boa vontade é a única coisa que motiva aquele que ajuda, e que o pagamento que ele lhe deve é a boa vontade. Mas vejo que eu estava enganado. Você recebia a sua comida sem fazer nada para merecê-la e concluiu que também não era preciso fazer nada para merecer afeição. Você concluiu que eu era a pessoa no mundo em quem podia cuspir com a maior tranquilidade, exatamente porque eu tinha poder sobre você. Você concluiu que eu não ia querer chamar a atenção para esse fato com medo de ferir sua sensibilidade. Então vamos encarar a realidade. Você vive de caridade, e há muito tempo você já esgotou minha paciência. Todo e qualquer afeto que algum dia eu já tenha sentido por você acabou. Não tenho o menor interesse por você, pelo seu futuro, nada. Não tenho nenhum motivo para querer alimentar você. Se for embora daqui, para mim não vai fazer a menor diferença se você morrer de fome ou não. Pois é essa a sua posição, e espero que você tenha isso em mente se quiser continuar morando aqui. Caso contrário, rua. Fora o movimento de afundar a cabeça um pouco nos ombros, Philip não esboçou nenhuma reação. Não pense que gosto de morar aqui, disse, com uma voz estridente e sem vida. Se você acha que sou feliz, está enganado. Eu daria tudo para ir embora. Suas palavras eram um desafio, mas havia um tom curiosamente cuidadoso em sua voz. Se é assim que você encara a coisa, seria melhor para mim ir embora. As palavras formulavam uma afirmação, mas sua voz colocou um ponto de interrogação no fim, e ele esperou. Mas não houve resposta. Não precisa se preocupar com o meu futuro. Não preciso pedir favor a ninguém. Posso cuidar de mim mesmo perfeitamente. As palavras eram dirigidas a Riarden, mas seu olhar estava voltado para a mãe. Ela não disse nada. Tinha medo de se mexer. Eu sempre quis ficar sozinho. Sempre quis morar em Nova York, perto de todos os meus amigos. A voz ficou mais vagarosa, e Philip acrescentou, num tom impessoal, pensativo, como se as palavras não fossem dirigidas a ninguém. É claro,
eu teria o problema de manter certa posição social. Não é culpa minha se eu ficar constrangido por ostentar um sobrenome ligado a um milionário. Eu precisaria de algum dinheiro por 1 ano ou 2, para me estabelecer de modo adequado à minha. De mim você não vai receber um tostão. Eu não estava pedindo a você, estava? Não fique pensando que eu não poderia encontrar dinheiro em nenhum outro lugar, se quisesse. Não fique pensando que eu não poderia sair daqui. Poderia sair agora mesmo, se só estivesse pensando em mim. Mas mamãe precisa de mim, e se eu abandonasse? Não precisa explicar. E, além disso, você me entendeu mal, Henry. Eu não disse nada que pudesse ofendê-lo. Não estava me referindo a você pessoalmente. Estava só abordando a situação política geral com base em uma análise sociológica abstrata que, não precisa explicar, interrompeu Reardon, olhando para o rosto de Philip. Estava baixo, com os olhos voltados para cima, para ele. O olhar era morto, como se não tivesse visto nada. Não havia nenhuma faísca de vida, nenhuma sensação pessoal, nem de desafio nem de arrependimento, nem de vergonha nem de sofrimento. Seus olhos eram ovais opacas que não esboçavam nenhuma reação à realidade, nenhuma tentativa de compreendê-la, de pesá-la, de tirar alguma conclusão quanto à justiça do que estava acontecendo, ovais que só continham um ódio sem cor, sem vida, irracional. Não explique nada. Cale a boca, só isso. A repulsa que fez com que Reardon desviasse a vista continha um espasmo de piedade. Houve um momento em que ele teve vontade de agarrar o irmão pelos ombros e sacudi-lo, gritando: "Como é que você pôde se reduzir a isto? Como pôde chegar a este ponto? Por que você deixou que a sua vida, essa coisa maravilhosa, se perdesse?" Desviou o olhar. Sabia que era inútil. Percebeu, com um misto de desprezo e cansaço, que os três permaneciam calados. Durante todos aqueles anos, a consideração que tinha por ele só lhe trouxera acusações maliciosas como resposta. Onde estava agora a superioridade moral deles? Agora era hora de invocar o código de justiça do qual tanto falavam, se é que tinham mesmo tal coisa. Por que não lhe jogavam na cara todas aquelas acusações de crueldade e egoísmo que ele já viera a aceitar como o estribilho constante de sua vida? O que lhes permitira agir daquele jeito por tantos anos? Reardon sabia que a resposta era a expressão em sua mente, a sanção da vítima. "Não vamos brigar", disse a mãe, com uma voz sem vida. "É dia de ação de graças." Quando olhou para Lilian, Reardon viu em seu rosto uma expressão que lhe deu a certeza de que ela estava olhando para ele havia algum tempo. Era uma expressão de pânico. Ele se levantou. "Com licença", disse para os outros. "Aonde é que você vai?" perguntou Lilian, ríspida. Ele ficou olhando para a mulher por um momento, como se para confirmar a interpretação que ela faria de sua resposta. "A Nova York." Lilian se pôs de pé num salto. "Esta noite? Agora?" "Você não pode ir a Nova York esta noite." Lilian não estava falando alto, mas seu tom era como um grito de impotência. "Não numa hora como esta. Não é agora que você pode abandonar sua família. Só quando estiver de mãos limpas. Você não está numa situação em que possa se permitir uma coisa que sabe ser depravação." Reardon indagou. "Com base em que valores? Em que padrões? Por que você quer ir a Nova York esta noite?" "Pelo mesmo motivo, Lilian, que você não quer que eu vá. Amanhã é o seu julgamento." "Exatamente." Reardon fez um movimento, afastando-se da mesa, e ela levantou a voz. "Eu não quero que você vá." Reardon sorriu. Era a primeira vez que sorria para ela nos últimos 3 meses, mas não era o tipo de sorriso que poderia agradá-la. "Proíbo que você viaje hoje." Ele se virou e saiu da sala. Ao volante do carro, com a estrada gelada à sua frente, correndo a 100 km/h, Reardon deixou que a lembrança de sua família se esvaísse, e aqueles rostos foram tragados pelo abismo de velocidade que engolia as árvores e os prédios esparsos ao longo da estrada. Não havia muito tráfego, e poucas luzes estavam acesas nas cidades distantes pelas quais passava. Apenas o vazio da inatividade indicava que era feriado. Um clarão vago pairava acima de uma fábrica de vez em quando, e um vento frio atravessava o carro, fazendo o teto conversível de lona sacudir contra a armação de metal. Por uma espécie de contraste estranho, que ele não definiu, o pensamento da família foi substituído pela imagem do ama de leite, o rapaz de Washington de sua siderúrgica. Quando foi indiciado, Reardon soube que o rapaz já sabia de seu negócio com Danagier, porém não dissera nada a ninguém.
Por que você não informou seus amigos? Perguntou a ele. O rapaz respondeu bruscamente, sem olhar para ele. Porque não quis. Faz parte do seu trabalho ficar atento precisamente a esse tipo de coisa, não é? Além disso, seus amigos iam adorar saber disso. Eu sei. Não sabia como essa informação era importante. Que você teria um bom trunfo para negociar em Washington. Lembra-se de que me ofereceu certa vez os amigos que sempre ocasionam despesas? O rapaz não respondeu. Teria sido um grande incentivo para a sua carreira. Não vá me dizer que você não sabia disso. Sabia. Então por que não fez nada? Porque não quis. Por quê? Não sei. O rapaz evitava o olhar de Riarden, como se tentasse se esquivar de alguma coisa incompreensível dentro de si próprio. Riarden riu. Escute, tudo é relativo, você está brincando com fogo. É melhor você sair e matar o primeiro que passar do que se deixar levar pela razão que o impediu de me delatar, senão a sua carreira vai dar com os burros na água. O rapaz não disse nada. Na manhã do dia de ação de graças, Riarden fora a seu escritório como de costume, muito embora o restante do prédio estivesse fechado. No horário do almoço, passou pelas laminadoras e ficou surpreso ao ver que o ama de leite estava lá, sozinho num canto, contemplando o trabalho com o ar embevecido de uma criança distraída. O que você está fazendo aqui hoje? Perguntou Riarden. Não sabe que é feriado? Eu dei folga às meninas, mas vim para terminar uma coisa. Que coisa? Umas cartas e... Ora, assinei 3 cartas e apontei os lápis. É claro que não precisava fazer isso hoje, mas não tinha nada para fazer em casa e me sinto sozinho quando não estou aqui. Você não tem família? Não, quer dizer, é como se não tivesse. E o senhor? Não tem família? Bem, é como se não tivesse. Gosto daqui, gosto de ficar olhando. Sabe, Sr. Riarden, eu me formei em metalurgia. Ao se afastar, Riarden se virou para trás e viu que o ama de leite olhava para ele como um menino que olha para seu herói favorito de histórias de aventuras. Que Deus tenha piedade desse pobre coitado, pensou. Que Deus tenha piedade de todos eles, pensou, com um misto de pena e desprezo, atravessando em seu carro as ruas de uma cidadezinha, tomando emprestadas as palavras daquela crença de que jamais compartilhara. Nas bancas de jornal via manchetes gritando para as esquinas vazias: desastre ferroviário. Aquela tarde, ele ouvira no rádio que acontecera um acidente na linha principal da Taggart Transcontinental, perto de Rockland, Wyoming. Um trilho partido fizera com que um trem de carga despencasse numa ribanceira. Os desastres na linha principal da Taggart estavam se tornando cada vez mais frequentes, os trilhos estavam ficando gastos, os trilhos que, menos de 1 ano e meio antes, Dagny planejara substituir, prometendo a Riarden que ele ainda viajaria de costa a costa sobre trilhos de metal Riarden. Ela passara 1 ano catando trilhos usados em linhas abandonadas para remendar a linha principal. Passara meses brigando com os homens de Dean na diretoria. Eles afirmavam que a emergência nacional era apenas algo temporário e que trilhos que haviam durado 10 anos poderiam perfeitamente aguentar mais um inverno, pois na primavera, como o Sr. Wesley Moshel prometera, a situação iria melhorar. 3 semanas antes, Dagny os forçara a autorizar a aquisição de 60 mil toneladas de trilhos novos, o que só daria para fazer alguns remendos nos piores trechos da linha principal, mas fora o máximo que conseguira. Tivera que arrancar aquele dinheiro de homens que o pânico ensurdecera. As rendas provenientes dos trens de carga caíam tão depressa que a diretoria estava apavorada, sem entender a afirmação de Dean de que era o ano mais próspero da história da Taggart. Dagny tivera de comprar trilhos de aço, pois não havia esperança de conseguir uma permissão de a necessidade essencial para comprar metal Riarden, nem tempo para consegui-la por meio de súplicas. Riarden desviou a vista das manchetes dos jornais para o clarão ao longe, que pronunciava a cidade de Nova York, e suas mãos apertaram o volante com um pouco mais de força. Eram 21h30 quando chegou à cidade. O apartamento de Dagny estava escuro quando ele entrou. Pegou o telefone e ligou para o escritório dela. Ela própria atendeu. Taggart Transcontinental. Você não sabe que hoje é feriado? Perguntou ele. Alô? Oi, Hank. Ferrovia não tem feriado. De onde você está ligando? Da sua casa. Vou para aí daqui a meia hora. Não precisa. Fique aí. Vou buscá-la. A antessala do escritório de Dagny estava escura.
Havia apenas um pouco de luz que vinha do cubículo de Ed Villers, que se aprontava para sair. Olhou para Reardon, surpreso. Boa noite, Ed. Por que vocês estão tão ocupados? Por causa do desastre em Rockland? Villers suspirou. Senhor Reardon. Foi por isso que vim falar com Dagny, a respeito dos trilhos da Taggart. Ela ainda está aí. Reardon andava em direção à porta de Dagny quando ouviu Villers chamá-lo, com voz hesitante. Senhor Reardon. Ele parou. Sim? Eu queria dizer, como amanhã é seu julgamento, e seja lá o que fizerem com o senhor, dirão que é em nome do povo, eu só queria dizer que não vai ser em meu nome, ainda que eu não possa fazer nada se não lhe dizer isso, embora eu saiba que isso não adianta nada. Adianta muito mais do que você imagina. Talvez mais do que todos nós imaginamos. Obrigado, Ed. À sua mesa, Dagny levantou a vista quando Reardon entrou. Enquanto se aproximava, ele viu que ela o acompanhava com o olhar e percebeu que a expressão de cansaço desaparecera de seus olhos. Ele sentou-se na beira de sua mesa e ela se recostou na cadeira, tirando da testa uns fios de cabelo. Sob a blusa branca, seus ombros tensos relaxaram. Dagny, quero lhe dizer uma coisa a respeito dos trilhos que você encomendou. Quero lhe dizer isso hoje. Ela o olhava com atenção. A expressão que viu no rosto dele fez com que o seu assumisse a mesma tensão solene. Eu me comprometi a entregar a Taggart Transcontinental, no dia 15 de fevereiro, 60.000 toneladas de trilhos, o que corresponde a 500 quilômetros. Você vai receber, pela mesma quantia, 80.000 toneladas, o que dá para 900 quilômetros. Você sabe qual material é mais barato e mais leve que o aço. Os trilhos não vão ser de aço, e sim de metal Reardon. Não discuta, nem levante objeções, nem concorde. Não estou pedindo seu consentimento. Você não tem que consentir nem que saber nada a respeito disso. Sou eu que estou fazendo isso e eu sou o único responsável. Vamos dar um jeito para que as pessoas da sua equipe que sabem que você pediu aço não descubram que recebeu metal Reardon, e para que as que souberem que recebeu metal Reardon não saibam que você não tinha permissão para comprá-lo. Vamos arranjar um jeito de fazer com que, se algum dia a coisa for descoberta, não seja possível botar a culpa em ninguém além de mim. Vão suspeitar de que subornei alguém na sua equipe, ou de que você estava sabendo de tudo, mas não vão poder provar nada. Quero que você me dê sua palavra de que nunca vai admitir a verdade, aconteça o que acontecer. O metal é meu, e, se há riscos a correr, sou eu quem deve corrê-los. Estou planejando isso desde o dia em que recebi sua encomenda. Encomendei o cobre necessário de uma fonte que não vai me trair. Eu só ia dizer isso a você depois, mas mudei de ideia. Quero que você saiba hoje, porque amanhã vou ser julgado pelo mesmo tipo de crime. Ela ouvira tudo sem se mexer. Quando Reardon disse a última frase, viu uma leve contração nas faces e nos lábios dela. Não chegava a ser um sorriso, mas era a resposta completa: dor, admiração e compreensão. Então Reardon viu que os olhos de Dagny ficaram mais brandos, mais dolorosos, perigosamente vivos. Pegou o pulso dela e, apertando-o com força e a olhando com severidade, como se lhe desse o apoio necessário, ele disse, muito sério: não me agradeça. Isso não é um favor. É para eu conseguir suportar o meu trabalho e não entregar os pontos feito Kindanagger. Ela murmurou. Está bem, Hank, não vou agradecer. Mas seu tom de voz e seu olhar deixavam bem claro que ela estava mentindo. Ele sorriu. Me dê sua palavra, como eu pedi. Ela inclinou a cabeça. Dou minha palavra. Reardon soltou seu pulso. Sem levantar a cabeça, ela acrescentou. Só lhe digo uma coisa, se você for condenado amanhã, vou largar meu trabalho, sem nem esperar que algum destruidor venha me tentar. Não vai, não. E eu não acho que vou ser condenado à cadeia. Acho que vou pegar uma pena muito leve. Tenho uma hipótese, e eu lhe explico depois, quando a tiver aplicado na prática. Que hipótese? Quem é John Galt? Reardon sorriu e se levantou. É só isso. Não falemos mais no meu julgamento hoje. Você não tem nada para beber aqui no seu escritório, não? Não, mas acho que o administrador de tráfego tem uma espécie de bar dentro do arquivo dele. Será que dava para você roubar um drink para mim, se não estiver trancado? Vou tentar. Reardon ficou em pé, olhando para o retrato de Nat Taggart na parede, o retrato de um jovem de cabeça erguida, até que ela voltou, com uma garrafa de conhaque e 2 taças. Ele encheu os copos em silêncio.
Sabe, Dagny, o Dia de Ação de Graças foi um feriado criado por pessoas produtivas para comemorar o sucesso do trabalho delas. O movimento de seu braço, ao fazer o brinde, foi para o retrato, para Dagny, para si mesmo e para os edifícios da cidade ao longe. Havia um mês, as pessoas que entravam agora no tribunal vinham sendo informadas pela imprensa de que o homem a ser julgado era um ganancioso inimigo da sociedade, mas elas vieram mesmo era para ver o homem que inventou o metal Rearden. Quando os juízes o mandaram se levantar, ele obedeceu. Não eram as cores, olhos azul claros, cabelos louros, terno cinzento, que lhe emprestavam um ar frio e implacável, mas o fato de que o traje tinha uma simplicidade cara, difícil de se encontrar naquela época, o fato de que aquele terno era adequado a um escritório sobriamente luxuoso de uma grande companhia, o fato de que toda a sua postura provinha de uma era civilizada e não combinava com o lugar em que ele se encontrava agora. Os jornais haviam dito à multidão que Rearden representava a perversidade da riqueza impiedosa, e, como as pessoas louvavam a virtude da castidade mas corriam para ver qualquer filme cujos cartazes mostrassem mulheres seminuas, elas correram agora para vê-lo. O mal, ao menos, não era aquele truísmo gasto em que ninguém mais acreditava e que ninguém ousava questionar. Olharam para ele sem admiração, e este era um sentimento que tinham deixado de experimentar havia muito tempo. Encaravam-no com curiosidade e com uma vaga sensação de desafio dirigida àqueles que disseram que era dever de todos odiá-lo. Alguns anos antes, teriam zombado do ar de riqueza e autoconfiança daquele homem. Mas agora havia um céu cinzento que se via pelas janelas do tribunal, um céu que prometia a primeira nevada de um inverno longo e difícil. Estavam desaparecendo as últimas reservas de petróleo do país, e as minas de carvão não conseguiam satisfazer a demanda histérica de combustíveis para o inverno. A multidão que lotava o tribunal sabia que fora por causa daquele processo que havia perdido o carvão de Kim da Nagger. Corriam boatos de que a produção da companhia de carvão da Nagger caíra consideravelmente em um mês, os jornais diziam que era apenas uma questão de reajuste, enquanto o primo de da Nagger reorganizava a companhia. Na semana anterior, as primeiras páginas dos jornais tinham noticiado uma catástrofe na construção de um conjunto habitacional. Vigas de aço defeituosas haviam se partido, matando 4 operários. Os jornais não disseram, mas as pessoas sabiam que as vigas tinham sido feitas pelas siderúrgicas associadas de Warren Boyle. Agora, num silêncio tenso, elas encaravam aquela figura alta e cinzenta não com esperança, estavam perdendo a capacidade de ter esperanças, mas com uma neutralidade impassível na qual havia um vago ponto de interrogação sobre todos os slogans otimistas que ouviam havia anos. Os jornais gritavam que a causa dos problemas do país, como aquele caso claramente demonstrava, era a ganância egoísta dos industriais ricos, que era culpa de homens como Hank Rearden se faltava comida, se a temperatura caía e surgiam rachaduras nos telhados das casas do país, que, se não fosse por aqueles homens que não cumpriam as leis e atrasavam os planos governamentais, a prosperidade já teria chegado há muito tempo, e que homens como Rearden eram motivados por uma única força, o amor ao lucro. Esta última frase era afirmada sem qualquer explicação ou elaboração, como se as palavras amor ao lucro exprimissem o mal absoluto com a mais absoluta clareza. A multidão lembrava que, menos de 2 anos antes, os mesmos jornais berravam que a produção de metal Rearden devia ser proibida, porque com aquele produto, Rearden, por ganância, estava ameaçando as vidas de milhares de pessoas. Lembrava que o homem de terno cinza havia viajado na primeira locomotiva a correr sobre os primeiros trilhos feitos de seu próprio metal, e que o mesmo homem agora estava sendo julgado pelo crime de ocultar do público uma venda de metal Rearden que ele, por pura ganância, colocara no mercado. De acordo com o procedimento estabelecido, casos desse tipo eram julgados não por um júri, mas por um grupo de 3 juízes nomeados pelo Departamento de Planejamento Econômico e Recursos Nacionais. Segundo a lei, o procedimento deveria ser informal e democrático. A bancada do juiz fora retirada do velho Tribunal de Filadélfia para essa ocasião e substituída por uma mesa colocada sobre um estrado de madeira, o que dava a impressão de que o grupo que presidiria aquela cerimônia pretendia enganar um público de retardados mentais. Um dos juízes, agindo como promotor, leu as acusações. O acusado pode agora apresentar qualquer argumentação em sua própria defesa, anunciou ele. Encarando a mesa, com uma voz neutra e muito clara, Hank Rearden replicou: "Não tenho defesa." O senhor, o juiz gaguejou. Ele não esperava que fosse tão fácil assim. "O senhor apela para a misericórdia desta corte?"
Não reconheço o direito desta corte de me julgar. O quê? Não reconheço o direito desta corte de me julgar. Mas, Sr. Riordan, está a corte legalmente capacitada para julgar essa categoria específica de crime. Não reconheço meu ato como crime. Mas o senhor admite que violou as leis que controlam a venda do seu metal. Não reconheço seu direito de controlar a venda do meu metal. Será necessário que eu lembre que seu reconhecimento não é necessário? Não, estou plenamente consciente desse fato e estou agindo de acordo com essa consciência. Riordan se deu conta do silêncio que envolvia o tribunal. Segundo as complicadas regras que visavam fazer de conta que todo aquele procedimento tinha por objetivo o bem de todos, os presentes deveriam considerar a posição dele uma insensatez incompreensível. Deveria haver manifestações de espanto e desprezo, porém não houve nada disso. Todos permaneceram imóveis. Eles entenderam. O senhor está dizendo que se recusa a obedecer à lei? Perguntou o juiz. Não, estou cumprindo a lei, ao pé da letra. Segundo a sua lei, a minha vida, o meu trabalho e a minha propriedade podem ser expropriados sem o meu consentimento. Pois bem, os senhores agora podem decidir o meu destino sem a minha participação. Não vou representar o papel de me defender, já que não é possível tal coisa, e não vou fazer de conta que estou lidando com um tribunal de justiça. Mas, Sr. Riordan, a lei prevê especificamente uma oportunidade para o senhor apresentar a sua visão da questão e se defender. Um prisioneiro levado a julgamento só pode se defender se houver um princípio objetivo de justiça reconhecido por seus juízes, um princípio que afirme seus direitos, que eles não podem violar e que ele pode invocar. A lei pela qual os senhores estão me julgando afirma que não há princípios, que eu não tenho direitos e que os senhores podem fazer comigo o que bem entenderem. Muito bem, pois façam. Sr. Riordan, a lei que o senhor está denunciando se baseia no mais elevado dos princípios, o do bem público. Quem é o público? O que ele considera bem? Houve épocas em que os homens acreditavam que o bem era um conceito a ser definido em termos de um código de valores morais e que nenhum homem tinha o direito de obter seu próprio bem por meio da violação dos direitos dos outros. Atualmente acredita-se que meu próximo pode me sacrificar de qualquer modo que ele bem entender para atingir qualquer objetivo que considere bom para si, desde que ache que pode se apossar da minha propriedade simplesmente porque precisa dela. Bem, esse é o princípio em que qualquer ladrão acredita. Só há uma diferença: o ladrão não me pede que sancione seu ato. Havia certo número de poltronas reservadas para visitas importantes, que vieram de Nova York para assistir ao julgamento. Dagny estava imóvel, e seu rosto só traía a atenção concentrada de quem sabia que as palavras que estava ouvindo iam determinar o curso de sua própria vida. Ed Villers estava a seu lado. James Taggart não viera. Paul Larkin estava caído para frente, o rosto espichado como o focinho de um animal, com uma expressão de medo que agora estava se transformando em ódio. O Sr. Moven, a seu lado, era um homem dos mais ignorantes e, portanto, compreendia menos. Seu medo era de natureza mais simples. Ele escutava, confuso e indignado, e cochichava para Larkin. Meu Deus, agora ele conseguiu. Vai convencer o país inteiro de que todos os empresários são inimigos do bem público. Devemos concluir, perguntou o juiz, que o senhor coloca seus interesses pessoais acima dos interesses do público? Afirmo que essa questão só pode ser levantada numa sociedade de canibais. O que o senhor quer dizer? Quero dizer que não há conflitos de interesses entre homens que não exigem o que não merecem e não perpetram sacrifícios humanos. Devemos concluir que, se o público julga necessário reduzir os seus lucros, o senhor não lhe reconhece o direito de fazê-lo? Mas claro que reconheço. O público pode reduzir meus lucros sempre que quiser. É só se recusar a adquirir meus produtos. Estamos falando de outros métodos. Qualquer outro método de reduzir lucros é uma forma de saque, e como tal o encaro. Sr. Riordan, essa não é uma maneira adequada de se defender. Eu já disse que não vou me defender. Mas isso é fora do comum. Tem consciência da gravidade da acusação levantada contra o senhor? Não me dou ao trabalho de levá-la em consideração. O senhor tem consciência das possíveis consequências da sua postura? Perfeitamente. Na opinião desta corte, os fatos apresentados pela promotoria não comportam nenhuma clemência. A pena que esta corte tem o poder de lhe impor é extremamente severa. Diga logo. Como? Imponha logo. Os três juízes se entreolharam. Então o porta-voz dos três se virou para Riordan.
Sua atitude não tem precedentes, disse ele. É completamente irregular, declarou o segundo juiz. A lei exige que o Senhor apresente sua defesa. Sua única alternativa é afirmar que o Senhor apela para a misericórdia desta corte. Isso eu não faço. Mas o Senhor tem que fazer. O Senhor está dizendo que esperam de mim alguma ação voluntária? Sim, pois não vou fazer nada disso. Mas a lei exige que o lado do réu também seja representado. O Senhor está dizendo que precisa da minha ajuda para tornar legais esses procedimentos? Bem, não e sim, e isto é, para que a coisa fique formalmente completa. Não vou ajudá-los. O terceiro juiz, o mais jovem, que atuará como promotor, disse então, impaciente, isso é ridículo e injusto. O Senhor quer dar a impressão de que um homem de sua importância foi incriminado sem direito a... Interrompeu-se de repente. Alguém do fundo da plateia dera um longo assobio. O que quero, disse Riarden, sério, é fazer com que a natureza do que está acontecendo aqui pareça exatamente o que é. Se precisam da minha ajuda para disfarçá-la, não vou ajudá-los. Mas estamos lhe dando uma oportunidade de se defender, e é o Senhor que a está rejeitando. Não vou ajudá-los a fingir que eu tenho alguma chance. Não vou ajudá-los a manter uma aparência de justiça quando os meus direitos não estão sendo reconhecidos. Não vou ajudá-los a manter uma aparência de racionalidade entrando numa discussão em que o argumento final é uma arma de fogo. Não vou ajudá-los a fingir que o que está acontecendo é um ato de justiça. Mas a lei o obriga a apresentar sua defesa. Houve uma gargalhada no fundo da plateia. É essa a falha da sua teoria, senhores, disse Riarden, sério, e não vou ajudá-los a contorná-la. Se optaram por tratar as pessoas por meio da força, que o façam. Porém descobrirão que precisam da cooperação voluntária da vítima em mais circunstâncias do que as que os senhores imaginam. E suas vítimas devem descobrir que é sua vontade, a qual os senhores não podem dobrar, que torna possível o seu poder. Opto por ser coerente e obedecer segundo os métodos que utilizam. O que quiserem que eu faça, eu o farei se apontarem uma arma para mim. Se me condenarem à cadeia, terão de mandar homens armados para me levar até ela, não vou caminhar por livre e espontânea vontade. Se me multarem, terão de confiscar minha propriedade para se apossarem do dinheiro da multa, pois não vou pagá-la de livre e espontânea vontade. Se acreditam que têm o direito de me forçar, usem suas armas abertamente. Não vou ajudá-los a disfarçar a natureza de seus atos. O juiz mais velho se debruçou para a frente e disse, com um tom de voz levemente zombeteiro: o senhor fala como se estivesse lutando por algum princípio, Sr. Riarden, mas na verdade está apenas lutando pela sua propriedade, não é verdade? É, naturalmente. Estou lutando por minha propriedade. O senhor faz ideia do tipo de princípio que isso representa? O senhor se coloca como um campeão da liberdade, mas trata-se apenas da liberdade de ganhar dinheiro. É, naturalmente. Só quero a liberdade de ganhar dinheiro. O senhor faz ideia do que implica essa liberdade? Certamente o senhor não vai querer que sua atitude não seja bem compreendida. O senhor não vai querer dar apoio à impressão geral de que é um homem desprovido de consciência social, que não sente nenhuma preocupação com o bem-estar de seus semelhantes, que só trabalha para seu próprio lucro. Só trabalho para meu próprio lucro. Ele é merecido. Ouviu-se uma interjeição, não de indignação, mas de espanto, vinda da multidão atrás de Riarden. Os juízes ficaram em silêncio. Ele prosseguiu, com voz calma: não quero que entendam mal minha atitude. Faço questão de deixar bem clara minha posição. Estou absolutamente de acordo com tudo que os jornais dizem a meu respeito, e isto é, os fatos, não os julgamentos de valor. Só trabalho para meu próprio lucro, que obtenho vendendo um produto de que os homens precisam e pelo qual estão dispostos a pagar. Não produzo para o benefício deles em detrimento de meus próprios interesses, e eles não o adquirem para meu benefício em detrimento de seus próprios interesses. Não sacrifico a eles meus interesses, nem eles sacrificam os deles por mim. Negociamos como iguais por consentimento mútuo e para benefício mútuo. E me orgulho de cada centavo que ganhei desse modo. Sou rico e me orgulho de cada centavo que já ganhei. Ganhei meu dinheiro com meu próprio esforço, pelo livre intercâmbio de bens e com o consentimento voluntário de todo homem que em qualquer época tenha comerciado comigo, com o consentimento voluntário de meus empregadores no início, com o consentimento voluntário daqueles que trabalham para mim agora, e com o consentimento voluntário dos que adquirem meus produtos. Sem deixar de encarar seus julgadores, Riarden prosseguiu:
Responderei a todas as perguntas que os senhores têm medo de me fazer abertamente. Quero pagar a meus funcionários mais do que seu trabalho vale para mim? Não. Quero vender meus produtos por um preço mais baixo do que aquele que meus clientes estão dispostos a me pagar? Não. Quero vendê-los a preços abaixo do custo ou entregá-los de graça? Não. Se isso é mal, então façam o que quiserem comigo, de acordo com os padrões em que os senhores acreditam. Os meus são esses. Estou ganhando meu próprio sustento, como deve fazê-lo todo homem de bem. Recuso-me a aceitar como crime minha própria existência e o fato de eu ter que trabalhar para meu sustento. Recuso-me a me sentir culpado porque trabalho melhor do que a maioria das pessoas, porque meu trabalho vale mais do que o de meus semelhantes e mais pessoas estão dispostas a me pagar. Recuso-me a pedir desculpa por ser mais capaz, não aceito pedir desculpa por ter tido sucesso, me recuso a pedir desculpas por ter dinheiro. Se isso é mal, aproveitem. Se é isso que o público considera prejudicial a seus interesses, então que me destrua. É esse o meu código de valores, e não aceito o outro. Enquanto Reardem falava, a plateia observava, atônita. Eu poderia lhes dizer que já fiz mais em prol de meus semelhantes do que os senhores jamais serão capazes de fazer, mas não o direi, porque não busco o bem dos meus semelhantes como aprovação para meu direito de existir, nem reconheço o bem dos meus semelhantes como justificativa para eles se apropriarem de meus bens e destruírem minha vida. Não direi que o bem dos outros foi o objetivo de meu trabalho, meu objetivo era meu próprio bem, e desprezo o homem que abre mão de seu próprio bem. Eu poderia lhes dizer que os senhores não promovem o bem do público, que é impossível promover o bem de quem quer que seja por meio de sacrifícios humanos, que, quando se violam os direitos de um homem, violam-se os direitos de todos, e que um público constituído de seres desprovidos de direitos está fadado à destruição. Poderia lhes dizer que os senhores não vão conseguir nada mais do que uma devastação universal, como ocorre com qualquer saqueador quando não lhe restam mais vítimas. Poderia dizer, mas não digo. Não é a política específica que os senhores adotaram que eu questiono, e sim sua premissa moral. Se fosse possível os homens promoverem seus interesses transformando alguns semelhantes em bodes expiatórios e se me pedissem que me imolasse pelo bem de criaturas que querem sobreviver com meu sangue, se me pedissem para servir os interesses da sociedade separadamente dos meus, acima dos meus, em detrimento dos meus, eu me recusaria, rejeitaria essa possibilidade como o mal mais abjeto de todos, lutaria contra ela com todas as minhas forças, lutaria contra toda a humanidade, mesmo que some. Restasse um minuto de vida antes de ser assassinado, lutaria na absoluta convicção de que estaria lutando com a justiça ao meu lado, de que um ser humano tem o direito de existir, que não haja mal-entendidos a meu respeito. Se atualmente meus semelhantes, que se autodenominam um público, acreditam que para seu bem é necessário haver vítimas, então eu digo, o público que se dane, não contém com minha colaboração. A multidão irrompeu em aplausos. Reardem se virou para trás, mais surpreso do que seus juízes. Viu rostos que riam na maior excitação e outros que imploravam por socorro. Viu o desespero silencioso explodindo abertamente, viu a mesma raiva e indignação que ele sentia encontrando expressão naquele aplauso desafiador e descontrolado, viu expressões de admiração e de esperança. Viu também os rostos dos jovens de boca mole e das mulheres maliciosamente desleixadas, o tipo de gente que sempre puxava as vaias nos cinemas quando aparecia num jornal da tela algum empresário. Esses não tentaram fazer uma contramanifestação, porém permaneceram em silêncio. Enquanto Reardem olhava para a plateia, as pessoas viam em seu rosto que as ameaças dos juízes não haviam conseguido provocar, o primeiro sinal de emoção. A multidão levou algum tempo para ouvir o martelo de um dos juízes batendo furiosamente na mesa, enquanto ele gritava: "Se não mandarei evacuar o tribunal." Ao se virar para a frente de novo, Reardem correu o olhar pela sessão de visitas. Deteve-se ao avistar Dagny, uma pausa que só ela percebeu, como se lhe dissesse: "Deu certo." Ela só não parecia calma porque seus olhos davam a impressão de estarem grandes demais para seu rosto. Ed Villers estava sorrindo o tipo de sorriso que, num homem, equivale a lágrimas. O Sr. Moven parecia estupefato. Paul Larkin olhava para o chão. Não havia nenhuma expressão no rosto de Bertrand Scudder, nem no de Lilia. Ela estava sentada na extremidade de uma fileira de poltronas, de pernas cruzadas, com uma estola de Vison atravessada de seu ombro direito até os quadris, e olhava para Reardem sem se mexer. No violento complexo de emoções que experimentava, Reardem teve tempo de reconhecer um toque de desapontamento e saudade,
Um rosto que ele quisera ver, que procurara desde o início do julgamento, mais do que qualquer outro ao seu redor, não estava presente, o de Francisco de Anconia. Senhor Rearden, disse o mais velho dos juízes, sorrindo de modo afável, mas com um toque de reprovação, abrindo os braços, é lamentável que o senhor tenha nos entendido tão mal. Este é o problema. Os empresários se recusam a nos encarar com espírito de confiança e amizade. Pelo visto, imaginam que sejamos seus inimigos. Por que falar em sacrifícios humanos? O que o levou a tais extremos? Não temos a intenção de nos apropriar de seus bens ou destruir sua vida. Não queremos prejudicar seus interesses. Estamos absolutamente conscientes da importância de suas realizações. Nosso único objetivo é equilibrar as pressões sociais e dar justiça a todos. Esta sessão, no fundo, não é um julgamento, e sim uma discussão amistosa, visando a compreensão mútua e a cooperação. Não coopero com uma arma apontada para minha cabeça. Por que falar em armas? A questão não é tão séria assim. Estamos cientes de que o maior culpado neste caso é o Sr. Kenneth Danager, que instigou essa violação da lei, que exerceu pressão sobre o Senhor e confessou sua culpa ao desaparecer para fugir da justiça. Não, agimos de comum acordo, voluntariamente. Senhor Rearden, disse o segundo juiz, o senhor pode não aceitar algumas de nossas ideias, mas, no fim das contas, estamos todos trabalhando pela mesma causa, o bem do povo. Compreendemos que o senhor tenha sido levado a ignorar certas sutilezas legais por causa da situação crítica das minas de carvão e da importância crucial do combustível para o bem-estar público. Não, fui motivado pelo lucro e pelos meus interesses particulares. Que efeito isso teve sobre as minas de carvão e o bem-estar público é coisa que cabe ao senhor avaliar. Não foi o que me motivou. O senhor Moven, confuso, olhou ao redor e sussurrou para Paul Larkin: "Isso está muito esquisito." "Ah, calhe a boca!" exclamou Larkin. "Estou certo, senhor Rearden", disse o juiz mais velho, "de que no fundo o senhor não acredita, como também não acredita o público, que queremos fazer do senhor um bode expiatório. Se alguém acredita nisso, estamos ansiosos para demonstrar que não é verdade." Os juízes se retiraram para considerar o veredicto. Não demoraram muito. Quando voltaram, o tribunal estava imerso num silêncio tenso, então anunciaram que Henry Rearden teria de pagar uma multa de $5.000, mas que a sentença fora suspensa. O aplauso que rompeu da plateia foi pontuado por gargalhadas debochadas. O aplauso era para Rearden, as gargalhadas, para os juízes. Rearden permanecia imóvel, sem se virar para a plateia, e mal ouvia o aplauso. Olhava para os juízes. Não havia em seu rosto nenhuma expressão de triunfo ou de entusiasmo, apenas um olhar fixo, misto de tristeza e de espanto, quase de medo. Via como era monstruosamente pequeno o inimigo que estava destruindo o mundo. Sentia-se como se, após viajar durante anos através de terras devastadas, passando por grandes fábricas em ruínas, por poderosas locomotivas despedaçadas, esperando encontrar um gigante, deparasse com um rato que fugisse arisco, ao ouvir os passos de um homem se aproximando. Se foi isso que nos derrotou, pensou Rearden, então a culpa é nossa. O que o chamou de volta à realidade do tribunal foram as pessoas que correram até ele e o cercaram. Ele sorriu em resposta às suas expressões sorridentes, a ânsia nervosa e trágica em seus rostos. Havia um toque de tristeza em seu sorriso. "Deus o abençoe, senhor Rearden", disse uma velha com um chale roto na cabeça. "Será que o senhor pode nos salvar? Estão nos comendo vivos, e ninguém mais engole essa história de que eles estão atrás dos ricos. O senhor sabe o que está acontecendo conosco?" "Escute, senhor Rearden", disse um homem que parecia um operário, "são os ricos que estão acabando conosco. Diga para aqueles ricos safados, que estão tão doidos para dar tudo de graça, que, quando dão de graça os palácios deles, eles estão dando o suor de nossa testa." "Eu sei", disse Rearden. "A culpa é nossa", pensou. "Se nós, que somos os que fazem, os que produzem, os benfeitores da humanidade, consentimos em que nos rotulassem de maus e suportamos silenciosamente o castigo a que nos sujeitaram por causa de nossas virtudes, que espécie de bem queríamos que triunfasse no mundo?" Olhava para as pessoas ao seu redor. Haviam-no aplaudido hoje, haviam-no aplaudido ao longo da linha John Galt. Porém amanhã estariam pedindo um novo decreto a Wesley Moshrow e um novo conjunto habitacional a Oren Boyle, enquanto as vigas de aço deste caíam sobre suas cabeças. Agiriam assim porque diriam a elas que esquecessem o que as fizera aplaudir Hank Rearden,
porque isso era pecado. Porque renunciavam com tanta facilidade a seus momentos mais elevados, taxando-os de pecado. Porque estavam dispostas a trair o que tinham de melhor. O que as fazia acreditar que o mundo era o reino do mal, no qual o desespero era seu destino natural. Ele não conseguia apontar a razão, mas sabia que era preciso identificá-la. Era uma grande pergunta que pairava naquele tribunal, e agora era seu dever responder a ela. Esta é a verdadeira pena que foi imposta, pensou ele, descobrir qual é a ideia, uma ideia simples, acessível ao mais simples dos homens, que fez a humanidade aceitar as doutrinas que a levam à autodestruição. Hank, nunca mais vou achar que nossa causa está perdida, disse Dagny naquela noite, após o julgamento. Nunca vou me sentir tentada a largar tudo. Você provou que quem está certo sempre sai ganhando. Ela parou, depois acrescentou, desde que saiba o que é certo. À hora do jantar, no dia seguinte, Lillian lhe disse: então você ganhou, não é? Sua voz era indiferente. Não disse mais nada. Apenas observava Riordan como se estudasse um enigma. O ama de leite lhe perguntou na siderúrgica: Senhor Riordan, o que é uma premissa moral? Uma coisa que vai lhe criar muitos problemas. O rapaz franziu a testa, depois deu de ombros e disse, rindo: puxa, mas que show! Que surra o senhor deu neles! Eu estava ao lado do rádio ouvindo e vibrando. Como sabe que foi uma surra? Bem, mas que foi, não é? Você tem certeza? Claro que tenho certeza. O que o faz ter certeza é uma premissa moral. Os jornais se calaram. Após a atenção exagerada que dedicaram ao caso, agiram como se o julgamento não fosse coisa de grande interesse. Publicaram notícias resumidas perdidas no meio das páginas, redigidas em termos tão gerais que seria impossível para o leitor perceber que se tratava de uma questão polêmica. Os empresários que Riordan encontrava pareciam querer fugir ao assunto. Alguns não diziam nada, porém viravam as costas, e seus rostos traíam ressentimento e o esforço de parecer indiferentes, como se temessem que o próprio ato de olhar para ele pudesse ser interpretado como um posicionamento. Outros arriscavam um comentário. Na minha opinião, Riordan, o senhor foi extremamente imprudente. Não me parece que seja a hora de fazer inimigos. Não podemos nos dar ao luxo de provocar ressentimentos. Em quem? Perguntou Riordan. Acho que o governo não vai gostar. E o que tem isso? Bem, não sei, não. O público não vai aceitar. Vai haver muita indignação. O senhor viu como o público reagiu. Bem, não sei. A gente se esforça tanto para não dar razão a todas essas acusações de egoísmo e ganância, e o senhor vai e dá munição ao inimigo. O senhor prefere concordar com o inimigo e dizer que não tem o direito de ter lucro e de possuir bens? Ah, não, claro que não, mas por que cair numa posição extremista? Sempre há uma posição intermediária. Uma posição intermediária entre o senhor e os que querem assassiná-lo? Mas por que o senhor usa esse tipo de vocabulário? O que eu disse no julgamento é ou não é verdade? Vai ser distorcido e mal entendido. É ou não é verdade? O público é burro demais para entender essas questões. É ou não é verdade? Não é hora de se gabar de ser rico, quando a população está passando fome. É o mesmo que incitar as pessoas a saquear tudo. Mas dizer às pessoas que o senhor não tem direito de ser rico e elas têm. O senhor acha que isso vai contê-las? Bem, não sei, não gostei das coisas que o senhor disse no seu julgamento, afirmou outro homem. Não concordo em absoluto com o senhor. Pessoalmente, me orgulho de pensar que estou de fato trabalhando para o bem-estar geral, não apenas para lucrar. Gosto de pensar que tenho algum ideal mais elevado do que poder fazer 3 refeições por dia e andar numa limusine Ramon. E eu não gosto dessa ideia de que não deve haver decretos nem controles, acrescentou outro. Concordo que andam exagerando. Mas como viver sem controles? Não concordo. Acho que alguns controles são necessários, como os que visam ao bem público. Lamento, senhores, disse Riordan, ser obrigado a salvar suas miseráveis peles juntamente com a minha. Um grupo de empresários, chefiado pelo Sr. Moven, não emitiu nenhuma declaração a respeito do julgamento, porém anunciou, uma semana depois, com uma orgia de publicidade, que estava patrocinando a construção de um playground para filhos de desempregados. Bertrand Scudder não mencionou o julgamento em sua coluna. No entanto, 10 dias depois escreveu, em meio a diversas fofocas, pode-se fazer uma ideia do mérito social do Sr. Hank Riordan com base no fato de que,
Entre todos os grupos sociais, aquele em que ele é menos popular é precisamente a classe empresarial. Seus métodos arcaicos e desumanos parecem ser demais até mesmo para esses predatórios barões do lucro. Numa noite de dezembro, quando a rua para a qual dava sua janela estava como uma garganta engasgada, tossindo buzinas com o tráfego da época pré-natalina, em sua suíte no Hotel Wayne Falkland Rearden lutava contra um inimigo mais perigoso que o cansaço e o medo, a repulsa que lhe vinha com a ideia de que teria de lidar com seres humanos. Estava sentado, sentindo desânimo perante a perspectiva de enfrentar as ruas da cidade, como se estivesse acorrentado à cadeira e ao quarto. Durante horas tentara ignorar uma emoção que o impelia com tanta força quanto a saudade do lar que se ama, a emoção de saber que o único homem que desejava ver estava naquele mesmo hotel, apenas alguns andares acima do seu. Nas últimas semanas, Rearden se surpreendia fazendo hora no hall sempre que entrava no hotel ou saía de lá, no balcão da correspondência ou no jornaleiro, contemplando as pessoas apressadas que iam e vinham, na esperança de encontrar Francisco de Anconia no meio da multidão. Surpreendia-se jantando sozinho no restaurante do hotel, olhando fixamente para as cortinas da porta de entrada. Agora estava sozinho em seu quarto, pensando que a distância era apenas de alguns andares. Levantou-se, com uma risadinha de indignação e ironia, estou agindo, pensou, como uma mulher que aguarda um telefonema e luta contra a tentação de pôr fim àquela tortura telefonando ela própria. Não havia motivo que o impedisse de procurar de Anconia, se era isso que ele queria. Porém, quando resolvia ir, sentia que havia algo de perigoso, uma entrega, na intensidade do sentimento de alívio que experimentava então. Deu um passo em direção ao telefone, para ligar para a suíte de Anconia, mas parou. Não era isso que queria fazer, mas simplesmente entrar sem se anunciar, como ele entrar em seu escritório. Era isso que parecia afirmar alguma espécie de direito não expresso que um tinha em relação ao outro. A caminho do elevador, pensou, ele não está, ou, se está, vai estar acompanhado de alguma vagabunda, e vai ser bem feito para mim. Mas aquela ideia lhe pareceu irreal. Não conseguia associá-la ao homem que vira a boca do alto forno. Impertigou o corpo no elevador, cheio de confiança, desceu o corredor com passos confiantes, sentindo que seu ressentimento se transformava em alegria, e bateu à porta. Entre, disse de Anconia secamente, num tom distraído. Rearden abriu a porta e deu um passo à frente. Um dos abajures de cetim mais caros do hotel estava no meio do chão, iluminando grandes folhas de papel para desenho. Em mangas de camisa, os cabelos lhe caindo sobre o rosto, de Anconia estava deitado de bruços no chão, apoiado nos cotovelos, mordendo a extremidade de um lápis, absorto no complexo desenho à sua frente. Não levantou a vista, como se tivesse esquecido que alguém batera à sua porta. Rearden olhava, abismado, e tentava entender o que era o desenho. Parecia uma seção transversal de um fundidor de minério. Se tivesse o poder de concretizar a imagem que tinha de Anconia, era exatamente isto que teria visto, um jovem trabalhador absorto numa tarefa difícil. Um momento depois, de Anconia levantou a cabeça. Imediatamente se ergueu, ficando de joelhos, olhando para Rearden com um sorriso que exprimia ao mesmo tempo surpresa e prazer. Em seguida, agarrou os desenhos, virou-os para baixo e os jogou para o lado, com uma pressa um tanto suspeita. O que foi que o interrompi? Perguntou Rearden. Nada de importante. Entre, de Anconia sorria, contente. De repente Rearden sentiu-se convicto de que o outro também esperava por isso, como quem espera uma vitória que não tinha certeza de conseguir. O que estava fazendo? Perguntou Rearden. Só me distraindo. Deixe-me ver. Não. Levantou-se e chutou os desenhos para o lado. Rearden se deu conta de que, se havia considerado uma impertinência a maneira como de Anconia se instalara em seu escritório, agora ele próprio estava fazendo a mesma coisa, pois não explicou o que fazia ali, simplesmente atravessou o cômodo e sentou-se numa poltrona, muito à vontade, como se estivesse em casa. Por que não me procurou para continuarmos aquela conversa? Perguntou. Porque o senhor está se saindo muito bem sem minha ajuda. Está se referindo ao meu julgamento? Estou me referindo ao seu julgamento. Como é que o senhor sabe? Não o vi lá. De Anconia sorriu, porque o tom de voz de Rearden traía algo que ele não dissera. Eu o procurei. Será que o senhor não imagina que eu ouvi tudo no rádio? É mesmo? Bem, o que achou da minha interpretação do texto que o senhor escreveu? Nada disso, senhor Rearden. O texto não era meu.
Não eram coisas que sempre nortearam sua vida? Eram. Eu apenas o ajudei a ver que o Senhor deveria se orgulhar de ter tais princípios. Gostei de saber que o Senhor escutou. Foi brilhante, Sr. Reardon. Pena que com um atraso de 3 gerações. Como assim? Se, no passado, um único empresário tivesse tido a coragem de afirmar que trabalhava apenas para lucrar e o dissesse com orgulho, ele teria salvado o mundo. Não acho que o mundo já esteja perdido. Não está. Nunca vai estar. Mas, meu Deus, quanto isso nos teria poupado. Bem, acho que a gente tem de lutar, qualquer que seja a época em que vivamos. Sabe, Sr. Reardon, sugiro que o senhor arranje uma transcrição do seu julgamento e leia o que o senhor disse. Depois veja se está mesmo praticando com coerência e integralmente tudo o que disse. Ou não, o senhor acha que não estou? Veja o senhor mesmo. Sei que o senhor tinha muita coisa a me dizer, naquela noite, quando fomos interrompidos pelo acidente. Por que não termina o que tinha a dizer? Não, ainda é cedo. Deanconi agia como se não houvesse nada de estranho nessa visita, como se a considerasse perfeitamente natural, como sempre agia na presença de Reardon. Mas este percebeu que o outro não estava tão calmo quanto queria parecer. Andava de um lado para outro, como se desse modo extravasasse uma emoção que não queria confessar. Esquecera no chão o abajur, a única luz acesa no recinto. O senhor tem feito umas descobertas desagradáveis, não é? Perguntou Deanconi. O que achou da reação dos seus amigos empresários? Acho que era de esperar. Com uma voz tensa de raiva, uma raiva nascida da compaixão, Francisco disse: já faz 12 anos, e ainda não consigo encarar a coisa com indiferença. Aquilo lhe escapou como que involuntariamente, como se, ao tentar conter a emoção, tivesse dito palavras que não devia dizer. Faz 12 anos, de quê? Houve uma pausa breve, mas Francisco respondeu com voz tranquila, que eu compreendi o que esses homens estão fazendo. E acrescentou: sei o que o senhor está passando agora, e o que o espera. Obrigado, disse Reardon. Por quê? Pelo que o senhor está se esforçando tanto para não demonstrar. Mas não se preocupe por minha causa. Ainda consigo resistir? Sabe, não vim aqui porque quisesse falar sobre mim mesmo, nem mesmo sobre o julgamento. Concordo em falar sobre qualquer assunto. Desde que o senhor fique aqui. Deanconi falou como quem faz uma brincadeira cortês, mas o tom de voz traiu que estava falando sério. Sobre o que o senhor queria falar? Sobre o senhor. Deanconi parou. Olhou para Reardon por um momento, depois respondeu, em voz baixa: está bem. Se o que Reardon sentia pudesse ser expresso diretamente em palavras, vencendo a barreira de sua força de vontade, ele teria exclamado: não me abandone, preciso de você. Estou lutando contra todos, atingi meus limites e estou condenado a ter que ir além deles, e minha única munição é saber que existe um homem em quem posso confiar, que posso respeitar e admirar. Em vez disso, disse com calma, com muita simplicidade, e o único sinal de um vínculo pessoal entre eles foi o tom de sinceridade que acompanha uma afirmativa direta e racional e implica que o interlocutor é tão honesto quanto aquele que fala. Sabe, acho que o único crime moral que um homem pode cometer contra outro é tentar criar, por meio de palavras e atos, uma impressão de algo contraditório, impossível, irracional, e dessa forma abalar o conceito de racionalidade de sua vítima. É verdade. Se eu lhe disser que é esse o dilema em que o senhor me colocou, me ajudaria a sair dele respondendo a uma pergunta pessoal? Vou tentar. Não é preciso que eu lhe diga, pois o senhor já sabe, que o senhor é o homem mais inteligente que já conheci. Estou começando a aceitar, não como algo certo, mas ao menos possível, que se recuse a utilizar sua grande capacidade no mundo em que vivemos. Mas o que um homem faz movido pelo desespero não é necessariamente uma chave para se compreender seu caráter. Sempre achei que a verdadeira chave está naquilo que ele faz por prazer. E é isto que acho inconcebível, independentemente do que o senhor tenha abandonado, enquanto optar por permanecer vivo, como pode encontrar prazer em desperdiçar uma vida valiosa como a sua correndo atrás de mulheres baratas e diversões imbecis? Deanconi olhou com um sutil sorriso de ironia, como se dissesse: ah, é? Então você não quer falar sobre si próprio? E no entanto o que está fazendo, se não confessar a solidão desesperada que faz com que o meu caráter seja mais importante do que qualquer outra questão para você agora? O sorriso se dissolveu numa risadinha suave e benevolente, como se a pergunta não implicasse nenhum problema para si,
não obrigasse a revelar nenhum segredo doloroso. Há uma maneira de resolver todos os dilemas desse tipo, Sr. Rearden. Questione suas premissas. Sentou-se no chão, alegre, informal, preparando-se para uma conversa que lhe daria prazer. É uma conclusão sua, tirada com base em dados que o senhor mesmo constatou, que eu sou muito inteligente? Sim, o senhor sabe, com base em dados concretos, que eu passo a vida correndo atrás de mulheres. O senhor nunca negou isso. Não neguei. Pelo contrário, me dei ao trabalho de criar essa impressão. Quer dizer que não é verdade? O senhor acha que eu tenho um terrível complexo de inferioridade? Não, absolutamente não. Só esse tipo de homem passa a vida correndo atrás de mulheres. Como assim? Lembra o que lhe disse a respeito do dinheiro e dos homens que tentam inverter a lei da causalidade? Os que tentam substituir a mente apossando-se dos produtos dela. Pois o homem que sente desprezo por si mesmo tenta obter amor próprio por meio de aventuras sexuais, o que é inútil, porque o sexo não é a causa, e sim o efeito e uma manifestação da imagem que um homem faz do próprio valor. É melhor explicar isso. Já lhe ocorreu que a questão é a mesma? Os homens que acham que a riqueza provém de recursos materiais e não tem nenhuma raiz nem significado intelectual são aqueles que pensam, pelo mesmo motivo, que o sexo é uma capacidade física que funciona independentemente da inteligência, da escolha ou dos valores do indivíduo. Eles pensam que o seu corpo cria um desejo e faz uma opção por eles, mais ou menos do mesmo modo que o minério de ferro se transforma sozinho em trilhos de trem, por sua própria vontade. O amor é cego, dizem. O sexo é imune à razão e ri do poder de todos os filósofos. Mas, na verdade, a escolha sexual de um homem é o resultado e o somatório de suas convicções fundamentais. Diga-me o que um homem acha sexualmente atraente que lhe direi qual é toda a sua filosofia de vida. Mostre-me a mulher com quem ele dorme e lhe direi que imagem ele faz de si próprio. Rearden não ousava interrompê-lo, então Deanconia prosseguiu, independentemente das asneiras que lhe ensinaram a respeito do que a sexualidade tem de altruísta. O ato sexual é o mais profundamente egoísta de todos os atos, pois só pode ser realizado para o prazer de quem o pratica. Imagine realizá-lo por espírito desinteressado de caridade. Um ato que não é possível num clima de autodegradação, mas só de autoexaltação, somente quando se tem certeza de que se é desejado e merecedor do desejo. É um ato que força o homem a ficar nu tanto no corpo quanto no espírito e a aceitar seu ego verdadeiro como seu padrão de valor. Ele sempre será atraído pela mulher que reflete sua visão mais profunda de si próprio, a mulher cuja entrega lhe permite experimentar ou fingir o amor próprio. O homem que está convicto de seu próprio valor e dele se orgulha de querer o tipo mais elevado de mulher possível, a mulher que ele admira, a mais forte, a mais difícil de conquistar, porque somente a posse de uma heroína lhe dará a consciência de ter realizado algo, não apenas de ter possuído uma vagabunda desprovida de inteligência. Ele não tenta. Mas o que há? Perguntou Deanconia, ao perceber a expressão de Rearden, que denotava um interesse muito mais profundo do que o normalmente despertado por uma conversa sobre assuntos abstratos. Continue, pediu Rearden, tenso. Ele não tenta ganhar seu valor, e sim exprimi-lo. Não há conflito entre os padrões de sua mente e os desejos de seu corpo. Mas o homem que está convencido de que não tem valor será atraído por uma mulher que despreza, porque ela refletirá seu próprio eu secreto e lhe proporcionará uma fuga daquela realidade objetiva na qual ele é uma fraude. Ela lhe fornecerá uma ilusão momentânea de seu próprio valor e uma fuga momentânea do código moral que o condena. Observe o caos que é a vida sexual da maioria dos homens e repare no amontoado de contradições que constitui sua filosofia moral. Uma coisa deriva da outra. O amor é nossa resposta a nossos valores mais elevados e não pode ser outra coisa. O homem que corrompe seus próprios valores e a visão que tem de sua existência, que afirma que o amor não é o prazer que se tem consigo próprio, mas a renúncia, que a virtude consiste não em orgulho, mas em piedade, dor, fraqueza ou sacrifício, que o amor mais nobre nasce não da admiração, mas da caridade, que não é despertado por valores, mas por defeitos, e esse homem se parte em dois. Seu corpo não lhe obedecerá, não reagirá da forma apropriada e o tornará impotente em relação à mulher que lhe afirma amar, impelindo-o para a prostituta mais abjeta que puder encontrar. Seu corpo sempre obedecerá à lógica profunda de suas convicções mais íntimas. Se ele acredita que os defeitos são valores, ele amaldiçoa a existência e a rótula de mal, e apenas o mal o atrai. Ele se amaldiçoa a si próprio e sentirá que a depravação é a única coisa capaz de lhe inspirar prazer.
Ele associa a virtude à dor e sente que o vício é a única fonte de prazer. Então vocifera que seu corpo tem desejos abjetos que sua mente não consegue dominar, que o sexo é pecado, que o verdadeiro amor é uma emoção puramente espiritual. E então ele não entende porque o amor só lhe provoca tédio, e a sexualidade, apenas vergonha. Rearden disse lentamente, com um olhar distante, sem perceber que estava pensando em voz alta. Pelo menos, nunca aceitei aquele corolário, jamais me senti culpado por ganhar dinheiro. Deanconia não se deu conta do que representavam as duas primeiras palavras de sua frase. Sorriu e disse, entusiasmado: então o senhor vê que é a mesma questão no fundo? Não, o senhor não seria capaz de aceitar nenhuma parte desse credo doentio. Não seria capaz de impor tais ideias a si próprio. Se o senhor tentasse condenar o sexo como um mal, continuaria a encontrá-lo em si próprio, contra sua vontade, agindo com base na premissa moral correta. O senhor seria atraído pela mulher mais elevada que conhecesse. Sempre iria querer uma heroína. Seria incapaz de desprezar a si próprio. Seria incapaz de acreditar que a existência é um mal e que o senhor é uma criatura indefesa, presa num universo absurdo. O senhor é o homem que passou toda a sua vida dando à matéria a forma do objetivo em sua mente. É o homem que saberia que, do mesmo modo que uma ideia não expressa em termos de atos físicos é uma hipocrisia desprezível, assim também o é o amor platônico, e, do mesmo modo que a ação física que não é orientada por uma ideia é uma tolice e uma fraude, assim também o é a sexualidade quando desvinculada do código de valores do indivíduo. É a mesma questão, é claro que o senhor sabe, visto que seu amor próprio está intacto. O senhor seria incapaz de sentir desejo por uma mulher que desprezasse. Apenas o homem que louva a pureza de um amor desprovido de desejo é capaz da depravação de desejar sem amar. Porém observe que a maioria das pessoas é uma criatura partida em duas, que vive pulando desesperadamente de um polo para outro. Um dos tipos é o homem que despreza o dinheiro, as fábricas, os arranha-céus e seu próprio corpo. Ele manifesta emoções indefinidas a respeito de questões inconcebíveis, tais como o sentido da vida e sua suposta virtude. E geme de desespero porque não consegue sentir nada pelas mulheres que respeita, porém sente-se aprisionado por uma paixão irresistível dirigida a uma vagabunda que encontrou na sarjeta. Ele é o homem que as pessoas chamam de idealista. Compreende? Após uma breve pausa, Deanconia continuou. O outro tipo é o que chamam de prático, que despreza os princípios, as abstrações, a arte, a filosofia e a própria mente. Ele tem como único objetivo na vida a aquisição de objetos materiais e ri quando lhe falam da necessidade de considerar seu objetivo ou sua fonte. Ele acha que tais coisas devem lhe proporcionar prazer e não entende porque quanto mais acumula, menos prazer sente. Esse aqui é o homem que vive correndo atrás de mulheres. Observe a tripla fraude que comete contra si próprio. Ele não reconhece sua necessidade de amor próprio, pois ri do conceito de valor moral. No entanto, sente o profundo desprezo por si próprio que caracteriza aqueles que acham que não passam de um pedaço de carne. Ainda que não admita, ele sabe que o sexo é a manifestação física de um tributo aos valores pessoais. Assim, ele tenta, realizando os gestos que constituem o efeito, adquirir o que deveria ser a causa. Ele tenta afirmar seu próprio valor por intermédio das mulheres que se entregam a ele e esquece que as mulheres que escolhe não têm nem caráter, nem julgamento, nem padrões de valores. Ele diz a si próprio que tudo o que quer é o prazer físico, porém observe que ele se cansa de uma mulher em uma semana ou uma noite, que despreza as prostitutas profissionais e adora imaginar que está seduzindo moças direitas que abrem uma tremenda exceção para ele. É a sensação de realização o que ele busca e jamais encontra. Que glória pode haver em conquistar um corpo desprovido de mente? Pois é esse o homem que vive correndo atrás de mulheres. Essa descrição se aplica a mim? Não, de jeito nenhum. Então o senhor pode julgar, sem pedir minha palavra, se eu realmente levo a vida correndo atrás de mulheres. Mas, então, por que diabos o seu nome vive nas primeiras páginas dos jornais há uns 12 anos, não é? Gastei muito dinheiro com as festas mais espalhafatosas e vulgares que se podem imaginar e muito tempo desfilando com mulheres desse tipo. No mais, Deanconia parou e então disse: tenho alguns amigos que sabem disso, mas o senhor é a primeira pessoa a quem estou dizendo isso, contrariando as regras que eu mesmo me impus. Nunca dormi com nenhuma daquelas mulheres. Jamais toquei nelas. Mais incrível que isso é que eu acredito no senhor.
O abajur no chão a seu lado derramava uma luz fragmentada no rosto de Deanconia, que se inclinara para a frente. Naquele rosto havia uma expressão de humor desprovido de culpa. Se o senhor examinar bem essas notícias de jornal, vai ver que nunca disse nada. Eram as mulheres que estavam doidas para aparecer nos jornais com histórias que davam a entender que, por terem sido vistas comigo num restaurante, estavam vivendo um grande romance comigo. Porque essas mulheres estão atrás da mesma coisa que os homens que vivem andando atrás de um rabo de saia, só querem aumentar seu próprio valor por meio do número e da fama dos homens que conquistam. Só que são ainda mais falsas, porque o valor que elas buscam nem é o ato em si, mas a impressão que vão causar nas outras mulheres, bem como a inveja que vão provocar. Bem, eu dei a essas vagabundas o que elas queriam, mas o que realmente queriam, sem a pretensão que esperavam, a pretensão que esconde delas a natureza de seu desejo. O senhor pensa que elas queriam mesmo dormir comigo ou com qualquer outro homem? Elas são incapazes de ter um desejo tão concreto e sincero. Elas queriam alimentar a própria vaidade, e foi isso que eu lhes proporcionei. Dei-lhes a oportunidade de se gabarem para suas amigas e de se verem nos jornais de mexericos, desempenhando o papel de mulher sedutora. Mas o senhor sabe que funciona igualzinho ao que fez no seu julgamento? Se o senhor quer derrotar qualquer tipo de fraude degradante, é só ceder a ela literalmente, sem acrescentar nada seu que disfarce a verdadeira natureza dela. Aquelas mulheres entenderam. Elas viram que não dava nenhuma satisfação ser invejadas por outras por algo que não haviam realizado. Ao invés de lhes aumentar o amor próprio, a propaganda em torno desses romances imaginários teve o efeito de lhes aprofundar o sentimento de inferioridade. Todas elas sabem que tentaram e fracassaram. Se me levar para a cama é para uma dessas mulheres o padrão público de valor, ela sabe que não conseguiu atingi-lo. Acho que elas me odeiam mais do que a qualquer outro homem na face da terra. Mas meu segredo está bem guardado, porque cada uma delas acha que foi a única que fracassou, enquanto todas as outras tiveram sucesso, e por isso vai sempre jurar por todos os santos que viveu um tremendo romance comigo e jamais admitirá a verdade para ninguém. Mas e a sua reputação, como fica? Deanconia deu de ombros. Aqueles a quem respeito vão ficar sabendo a verdade, mais cedo ou mais tarde. Os outros, e o rosto dele endureceu, os outros consideram que eu sou de fato algo mau. Que eles acreditem no que preferem, o que pareço ser nas primeiras páginas dos jornais. Mas para quê? Para que o senhor fez isso? Só para lhes ensinar uma lição? Perguntou Rearden. Que nada. Eu queria criar fama de playboy. Por quê? Playboy é um homem que gasta todo o dinheiro que lhe cai nas mãos. Por que o senhor criou uma imagem tão repulsiva? Camuflagem. Para quê? Para servir a um objetivo meu. Que objetivo? Deanconia sacudiu a cabeça. Não me peça para lhe contar isso. Já lhe disse mais do que devia. Seja como for, em pouco tempo o senhor ficará sabendo do restante. Se disse mais do que devia, por que o fez? Porque o senhor me fez ficar impaciente pela primeira vez em vários anos. Em sua voz apareceram de novo os sinais de uma emoção reprimida. Porque eu nunca antes quis que alguém soubesse a verdade a meu respeito tanto quanto eu quis que o senhor soubesse. Porque eu sabia que o senhor despreza o playboy mais do que qualquer outro tipo de homem, como aliás eu também. Playboy? Só amei uma mulher na minha vida e continuo a amá-la. E sempre hei de amá-la. Fez uma pausa involuntária e acrescentou, em voz baixa, jamais confessei isso a ninguém, nem a ela. O senhor a perdeu? O olhar de Deanconia ficou perdido por um instante. Depois ele respondeu, num tom de voz contido. Espero que não. A luz do abajur iluminava seu rosto de baixo para cima, e Rearden não via seus olhos, apenas sua boca, que exprimia uma atitude de resistência e uma resignação estranhamente solene. Rearden sabia que não podia remexer mais essa ferida. Numa de suas características mudanças súbitas de estado de espírito, Deanconia disse: "Ah, não vai ter que esperar muito." E se pôs de pé, sorrindo. "Como o senhor confia em mim?" disse Rearden, "quero lhe contar um segredo em troca. Quero que saiba quanto eu confiava no senhor antes de vir aqui. E posso vir a precisar da sua ajuda depois. O senhor é o único homem dos que restam que eu gostaria de ajudar. Há muitas coisas a seu respeito que não compreendo, mas de uma coisa tenho certeza: o senhor não é amigo dos saqueadores." "Não, não sou." Havia um toque de ironia no rosto de Francisco, como se quisesse acrescentar: "Muito pelo contrário."
Portanto, sei que o Senhor não vai me trair se eu lhe disser que vou continuar vendendo metal Rearden aos fregueses que bem entender, nas quantidades que eu quiser, sempre que tiver oportunidade de fazê-lo. No momento, estou me preparando para atender a uma encomenda 20 vezes maior do que aquela que me levou ao tribunal. Sentado no braço de uma poltrona, a alguns metros de Rearden, Deanconia se inclinou para a frente a fim de olhá-lo em silêncio, por um momento prolongado. O senhor acha que desse jeito está combatendo os inimigos? Perguntou. Bem, o que acha? Que estou colaborando com eles. O senhor estava disposto a trabalhar e a produzir metal Rearden para eles ainda que perdesse seus lucros, perdesse seus amigos, enriquecesse aqueles cachorros que o roubavam, e ainda que eles o xingassem porque o senhor o sustentou. Agora está disposto a continuar a fazê-lo, embora isso o transforme num criminoso e o coloque sob a ameaça de ser preso a qualquer momento, para manter em funcionamento um sistema que só pode ser mantido por suas vítimas, que violam as leis que ele próprio cria. Não é por causa do sistema, mas por causa de meus clientes, porque não posso abandoná-los e deixá-los à mercê do sistema. Preciso sobreviver a ele. Não vou deixar que me façam parar, por mais que dificultem minha vida, e não vou entregar o mundo a eles, mesmo que eu seja o último homem a resistir. No momento, aquela encomenda ilegal é mais importante do que todas as minhas siderúrgicas. Deanconia sacudiu a cabeça lentamente e não disse nada. Depois perguntou: a qual dos seus amigos proprietários de minas de cobre o senhor vai conceder o valioso privilégio de delatá-lo, desta vez? Rearden sorriu. Desta vez, não. Desta vez, estou negociando com um homem em quem posso confiar. É mesmo? E quem é esse homem? O senhor. Deanconia se impertigou na poltrona. O quê? Perguntou, em voz tão baixa que quase conseguiu não trair a emoção. Rearden sorria. Então o senhor não sabia que agora sou um de seus clientes? Tudo foi negociado por intermédio de uns testas de ferro e sob nome falso, mas vou precisar da sua ajuda para impedir que seus funcionários comecem a fazer perguntas a meu respeito. Eu preciso daquele cobre e necessito que ele seja entregue a tempo. Não importa que me prendam depois, desde que eu consiga entregar essa encomenda. Sei que o senhor não dá mais nenhum valor à sua empresa, à sua riqueza, ao seu trabalho, porque não gosta de lidar com saqueadores como Taggart e Boyle. Mas, se tudo o que o senhor me disse foi dito a sério, se eu sou o único homem que respeita, o senhor vai me ajudar a sobreviver e a derrotá-los. Nunca pedi ajuda a ninguém. Agora estou pedindo a sua. Preciso do senhor. Confio no senhor. O senhor sempre disse me admirar, pois agora minha vida está em suas mãos, se quiser. Uma encomenda de cobre da Deanconia está sendo enviada a mim neste momento. O carregamento saiu de San Juan no dia 5 de dezembro. O quê? Foi um grito de horror. Deanconia se pôs de pé de repente, sem tentar esconder mais nada. Dia 5 de dezembro? Sim, e respondeu Rearden, estupefato. Deanconia correu até o telefone. Eu lhe avisei para não fazer qualquer tipo de negócio com a cobre Deanconia. Disse, num grito ao mesmo tempo de lamento, fúria e desespero. Sua mão ia pegar o telefone quando ele a retirou de volta subitamente. Agarrou-se à mesa, como se para impedir a si próprio de pegar o telefone, e ficou parado, de cabeça baixa, por um intervalo de tempo que nem ele próprio nem Rearden puderam avaliar. Este assistia, mudo, àquela terrível luta interior, na figura de um homem imóvel. Não sabia qual era a natureza daquela luta. Sabia apenas que havia alguma coisa que Deanconia tinha o poder de impedir que acontecesse, naquele momento, e que ele não usaria aquele poder. Quando Deanconia levantou a cabeça, Rearden viu em seu rosto um sofrimento tão grande que era quase um grito de dor, um sofrimento que era ainda mais terrível porque vinha combinado com uma expressão de firmeza, como se a decisão já tivesse sido tomada e este fosse o preço que ele tinha de pagar. Francisco, o que houve? Hank, sacudiu a cabeça e depois endireitou o corpo. Senhor Rearden lhe disse, com uma voz que continha a força, o desespero e a dignidade peculiares de uma súplica que ele próprio sabia ser inútil, sei que o senhor vai me amaldiçoar, vai duvidar de tudo o que eu disse durante algum tempo. Porém juro pela mulher que amo, que sou seu amigo. A lembrança do rosto de Deanconia naquele momento voltou à mente de Rearden 3 dias depois, num momento arrasador de choque e ódio. Muito embora Rearden pensasse, ao lado do rádio em seu escritório, que agora jamais poderia voltar ao Wayne Falkland,
se não mataria Francisco de Anconia no instante em que o visse, a lembrança lhe voltava insistentemente, em meio às palavras que lhe ouvia, palavras que lhe diziam que 3 navios com um carregamento de cobre da de Anconia, que haviam partido de San Juan com destino a Nova York, tinham sido atacados e afundados por Rainhard Danesjold. Aquela lembrança voltava com insistência, muito embora ele soubesse que havia perdido muito mais do que um carregamento de cobre quando aqueles navios afundaram. Fim do capítulo 4. Se você ainda não fez, convido a se inscrever nesse canal, ativar as notificações, comentar e compartilhar esse vídeo. Caso queira sugerir algum título para conversão em audiobook, você pode utilizar os comentários desse ou dos vídeos anteriores. Até o próximo capítulo.